nerds! Vai começar o programa Circuito Nerd. Principais debates que nós tivemos nesse primeiro momento do Circuito Nerd foi o Black Power e o Girl Power, o empoderamento feminino e o empoderamento negro no cinema, nos quadrinhos e na televisão. E a gente está aqui com o professor Caio Carneiro, que foi quem deu o debate, quem passou aquela bola do debate Black Power, a partir dos conceitos do filme Pantera Negra. E a gente está aqui também com a professora Ana Paula Castro, que é do Contexto Nerd, que fez o debate Girl Power, o empoderamento feminino na TV e nos quadrinhos. Quero que vocês dois falem juntos pra gente, né? Como é que está sendo essa ascensão desses dois temas hoje na mídia? O cinema e os quadrinhos, eles são produto social. E na nossa sociedade hoje, ela não aceita mais a diminuição dos negros, a diminuição das mulheres. E isso vem refletindo cada vez mais nos filmes. Então, hoje, a gente tem uma ascensão das mulheres dentro desses filmes, não mais só como um objeto, com aquela questão da objetificação, ou então da namoradinha frágil do super-herói, aquela que vai ficar lá toda morrendo enquanto... Pra ser salva. Exatamente. Na verdade, agora, ela é o homem que pode, como a Mulher Maravilha diz. E, Caio, se a mulher pode, o negro também pode. Primeiro que essas duas temáticas são maravilhosas porque elas são reflexos realmente de uma sociedade em transformação. O negro ele saiu daquela representação de ser o objetificado com o valor africano, por exemplo, do negro no desenho da década de 60, da década de 70, onde ele sempre vai aparecer com os lábios grossos e ele é sempre meio ignorante. Ou então do negro sendo representado por pessoas que não são negras, por atores que faziam blackface. Agora essa representação do negro, o negro se enxerga na tela, o negro se enxerga na HQ. Ele sai do estereótipo que criaram para ele de questões raciais e ele realmente é um sujeito histórico. E que bom, Caio, né, que essa discussão, esse debate, ele está surgindo dentro do universo nerd, dentro do quadrinho, dentro do filme, do cinema, de nerdice, enfim. Eu estava, um tempo atrás, quando assisti o Frozen, viu, Ana Paula e Caio, eu vim perceber o quanto Hollywood está dando essa objetividade desses temas. Quando eu não sabia o que era Frozen, eu achava que era mais um filme de princesa da Disney, de novo a princesa que vai passar pelo perigo. Não, vocês viram como termina Frozen? Frozen é a essência disso, e a gente está vendo esse discurso dentro de uma mídia nerd, né? E você tem, por exemplo, eu assisti um dia desses o Moana. Que história linda. É uma história onde você sequer tem um contexto romântico. Sim. Porque aí você tira aquela ideia de que a mulher ela tem que estar envolvida emocionalmente com o homem para que tenha aquele cunho. Não, é um filme muito bonito, é um filme que traz uma mensagem fantástica e que mostra a mulher na sua essência, sem necessariamente ter um romantismo por trás. Não que isso seja um problema, claro que não é, mas... para mostrar outras coisas além disso. Uma das coisas que eu adorei no Pantera Negra, tem uma cena em que a Okoye, né, que é a líder das Dora Milajes, ela é confrontada em relação ao sentimento. Então, o marido dela, depois que ele fez todo um transtorno, ele olhou para ela e falou assim, você vai me prender, meu amor? E ela fala, por Wakanda, sim. Mostrando exatamente essa questão desse poder feminino, dessa justiça. Olha, eu te amo, mas você está errado, então eu sou justa, eu sou mulher, eu sou forte acima de tudo. Eu acho que essa cena em que a Okoye fala isso é o que deixa o filme fantástico, ela mostrar que apesar dela ser apaixonada por ele, ela precisa fazer o que é certo. E isso me remete muito também à Mulher Maravilha, que é uma pessoa que ela, antes de tudo, ela faz o que é certo. Caio, uma obra, assim, em poucas linhas, uma obra assim que enfoca muito essa questão do negro. Bem, eu posso citar, na verdade eu vou citar 3 obras bem rápidas. A primeira é uma parte mais de comédia, mas você consegue, dentro das piadas, enxergar o contexto social dela, de como é o negro num contexto no qual ele é o estranho, mas ele se adapta ali, é o Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o único negro numa escola só para brancos. E eu ainda digo que um contexto mais complicado, às vezes, é a Senhorita Morello, porque a Senhorita Morello é latina e ela é racista. Então, você imagina, é a minoria sendo racista com a minoria.
complicadíssimo e é muito interessante. Segundo, é claro que eu preciso falar também da figura do Luke Cage. O Luke Cage é maravilhoso nesse contexto também. E, claro, a figura do Pantera Negra. A figura do Pantera Negra, acho que são 3 obras muito legais de fora, de mídias, talvez diferentes para vocês poderem acompanhar. São as sacadas do Todo Mundo Odeia o Chris, são o choque que é o Pantera Negra, assim, boom, é assim. E também o Luke Cage está sendo todo esse contexto urbano de gueto mesmo. Todo esse contexto urbano no qual é um gueto dos Estados Unidos da América, mas você vê que são questões sociais que podem estar numa periferia de qualquer outra grande cidade, na qual o negro passa por esses tipos de problemas também. Fenomenal. E antes de eu passar para a Ana Paula para ela dar as 3 referências dela, ainda posso complementar que Pantera Negra, no universo Marvel, é um personagem relegado à enésima categoria, que a Marvel conseguiu transformar em algo lendário. Conseguiu ressignificar. Né? Isso é que é mesmo. Impressionante. Foi um resgate além do convencional. Foi um resgate e tanto. E, Paula, 3 obras. Eu vou colocar Mulher Maravilha não só pelo filme em si, mas por ter sido o primeiro filme de super-herói a ser dirigido por uma mulher. E isso foi algo que foi... Sensacional. Exatamente, foi algo fantástico. E eu gosto muito dessa ideia. Eu vou colocar uma segunda personagem, mas nos quadrinhos, que eu adoro, que é a Jane Foster, que foi mal retratada nos filmes, foi colocada como uma mocinha. Inclusive, foi uma das razões pela qual a atriz Natalie Portman não quis mais fazer o Thor. Ela fez o primeiro filme, não gostou da forma como ela foi retratada. No segundo filme, prometeram a ela que a diretora seria uma mulher, então ela assinou o contrato. Eles retiraram a diretora e colocaram um homem. Então ela... Quem fez a Princesa Amidala... Exatamente. Não, peraí, aí não entra de jeito nenhum. Exatamente, uma mulher assim fantástica, e ela é muito engajada, né, nesse sentido de ser ativista mesmo, feminina. Ela é uma menina extremamente inteligente. E eu coloco a Jane Foster dos quadrinhos, porque ela é uma personagem sensacional. Ela é altamente inteligente, não é à toa que ela é a nova Thor, né? Sim, sim. E eu acho que, por último, eu não poderia deixar de citar Potterhead total, né? Seria a Hermione Granger. Eu acho que tanto ela como a Hermione, como Emma Watson, eles são símbolos de empoderamento feminino. Então, a Hermione, ela tem aquilo que incomoda os homens. Ela é inteligente, ela manda, ela faz, ela não precisa de ninguém. E tanto é que nos primeiros filmes ela é colocada, ela é mandona, ela é isso, ela é aquilo. Porque, na verdade, ela sabe o que ela conhece, ela sabe o quanto ela pode. E não foi à toa que talvez a Emma Watson tenha crescido com essa personagem, que ela se tornou hoje embaixadora da ONU e é uma das principais representantes do feminismo no mundo. Então, eu acho que seriam, já que a gente está falando de ficção, é claro que existem muitas outras, né? Mas são as 3 que eu tomo como referência em muita coisa. Incrível, né? A gente vê que a mídia, como forma geral, hoje já retrata o que se chama de minoria aí fora como algo de extrema importância. E isso a gente já acompanha desde meados da década de 70. O Shaft é um personagem incrível na década de 70 que representa o universo negro. A própria Mulher Maravilha, lá na década de 70, sendo interpretada pela... Me lembra aí, me ajuda? Pela Linda Carter, já foi algo que né, já transformou, até porque era uma época de transformação. E hoje nós vivemos uma nova época de transformação. Para terminar o nosso papo aqui, o programa ele tem um tempo, transformação na década de 70, uma consolidação dessa transformação na década de 80 e 90. Como vocês vislumbram isso daqui para frente? Eu acredito que foi como eu havia dito no início. Eu acho que o nosso público está ficando cada vez mais exigente. Então, hoje, não basta o Superman voar. A gente quer saber por que ele voa, por que o chão quebra. Hoje, não basta você colocar uma mulher como ajudante. Por que ela não pode ser a protagonista? Então, eu acredito que daí para frente é evolução. Porque qualquer regressão no cinema, o público não vai mais aceitar. Então, isso é muito positivo. Então, principalmente no caso DC e Marvel, né, que são as grandes empresas, elas nos deixaram cada vez mais exigentes em relação ao produto.
E eu acho que o Pantera Negra foi o divisor de águas Sim. do universo cinematográfico. Porque tem uma representação feminina forte, tem uma representação negra muito forte, que inclusive a gente não consegue nem ficar com raiva, né, do vilão, porque a gente entende. E eu acho que a gente vai olhar agora e a gente quer mais. A gente quer mais filmes, mais empoderamento para as mulheres, para os negros, para os homossexuais. Então, a gente quer começar a ver evolução. E isso é fantástico, porque quando você tem um produto maravilhoso como Pantera Negra, como Mulher Maravilha, ele te diz, olha, eu não aceito mais menos do que isso. Então, o lugar de mulher é no universo cinematográfico. Não, a gente não quer mais ser salva, pelo contrário, se vocês precisarem, a gente salva vocês. E isso é empoderamento feminino. Maravilhoso. Bem, só corroborando o que tu disseste, além de ser um caminho sem volta, felizmente é um caminho sem volta, essa abertura, essa representatividade, esse empoderamento da mulher, do negro, do homossexual, que deve aparecer mesmo porque eles fazem parte da sociedade. Nós não vamos colocar aqui o manto da invisibilidade neles, nem tampouco relegá-los a um espaço que não é deles. Eles estão aqui, eles estão conosco. Eles devem ser retratados com essa fidelidade. Mas eu ainda vou tocar num pontinho que a gente ainda precisa dar uma caminhada a mais. Por exemplo, eu jogo videogame, ainda falta um espaço feminino legal, ainda faltam personagens femininas, assim, muito boas. É claro que tem Lara... Isso, é claro que tem a Lara Croft. Zero Dawn, Sim, maravilhosa. claro que tem a Aloy, a Lara Inclusive, Croft, Bayonetta, ok, mas ainda digo que precisam de personagens femininas muito legais. A galera do jogo online precisa respeitar as meninas no jogo. A galera do jogo online, eu digo que a galera, às vezes, de um jogo online precisa ser um pouquinho menos babaca. Mas o espaço está aí, é um caminho sem volta. Doa quem doer, fale quem falar, mas a sociedade está se abrindo e a sociedade está se tornando mais humana. Isso é interessante, estamos nos tornando mais humanos para podermos perceber que o diferente existe e que ele deve ser mostrado como ele é e ele deve ser aceito como ele é. Desculpa, posso só dar uma dica? Eu quero dar uma dica para vocês, rapazes, que fazem parte do universo geek. Quando vocês verem uma moça e essa moça disser que gosta de um super-herói, vocês podem olhar e falar, nossa, que legal. Parem de perguntar, de testar para ver se ela gosta mesmo. Porque, às vezes, ela pode gostar tanto ou até mais que você. Então, se um homem pergunta para outro homem, você gosta do Superman? Eu gosto, pô, legal. Agora, se um homem pergunta para uma mulher, ela fala que gosta, então, em 1854, o que o Superman fez no momento em que a capa dele voou? Não sejam babacas. Olha, eu sou jogadora de LOL também, é um caos. O meu nick é masculino para evitar assédio. Então, não sejam idiotas. Lembrando que o feminismo prega igualdade, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa que vocês caminhem junto com a gente nessa luta. Então não tentem nos ensinar como fazer o nosso movimento, não tentem subjugar e diminuir a nossa inteligência. Apenas aceitem que nós somos tão boas quanto vocês e tão nerds quanto. Fantástico. E isso se estende também ao universo Black. Galera, o Circuito Nerd é isso. É um espaço para debate, para discussão, envolvendo o universo geek, o universo que a gente gosta, que é o universo nerd. Obrigado, galera. Paula, valeu. Muito obrigado. Professor Caio, muito sensacional. Obrigada, muito obrigado. Foi um prazer. A gente volta no próximo programa com um tema super especial que vai ser Vida Cosplay. Curtam o canal, curtam a página do Circuito Nerd no Facebook. A gente volta no próximo programa.